está com o tema Ordenanças Bíblicas, um material muito gostoso de se estudar e necessário para nós nesses últimos dias. O autor da revista é o Bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD-RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. E também pastor-presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, e segundo vice-presidente da CONAMAD. É advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista e colunista do O Jornal O Dia, professor de diversas matérias teológicas e membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Amém? Então, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e também a editora Betel, que nos serve com esse conteúdo maravilhoso e muito propício para os tempos que nós estamos vivendo. Tempo de muita confusão teológica, onde todos podem ensinar, todos se acham teólogos, todos são chamados para ensinar e pouca gente para aprender. E desta feita, estudando essa revista, nós vamos abordar alguns temas que têm deixado a desejar nesses últimos dias por diversas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E nós vamos apresentar a nossa visão panorâmica do que a teologia pentecostal defende, bem sabendo que muitas igrejas têm vários dogmas, doutrinas diferentes, mas tem aquelas que são basilares para a teologia cristã, basilares para uma vida cristã, aonde nós não podemos nos desviar delas. Amém? E para abrir esta revista, a primeira lição é Ordenanças para crer e descer as águas batismais. Nós vamos falar um pouco sobre o batismo nas águas, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. O batismo em água é uma ordenança de Jesus e aponta para nossa união com Cristo, né? Objetivos da lição é ressaltar o simbolismo ou a tipologia, né, do batismo, mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se, explicar que a salvação é para quem crê em Jesus. Amém? Então vamos lá. Tópico 1 diz o seguinte: salvação é para quem crê em Jesus. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé ou o ato de crer é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Está em João 1 e 12. Eu vou usar aqui minha Bíblia Revista Corrigida e nós vamos ler aqui em João 1 e 12. Vamos ver o que diz o apóstolo João. Evangelho de João 1 e 12. 12 e 13. Capítulo 1, 12 e 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. É enfatizado que para aqueles que recebem e creem em Jesus, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma transformação que não depende de origem humanas ou vontade física. O batismo, embora seja um ato simbólico, é importante que representa a decisão pública de seguir a Cristo. Por si só não é suficiente para manifestar a salvação. A salvação é descrita como uma obra operadora pelo que crê em Jesus Cristo. Ou seja,
ninguém pode se fazer filho de Deus. Somente o Filho de Deus pode nos fazer filho de Deus, a saber, a fé em Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos crer e confessar que esse Cristo é o caminho pelo qual eu tenho acesso à salvação. Eu não tenho outro caminho que não seja que me leve a Jesus. Somente Ele pode me levar e me tornar ao encontro com Deus. Somente Ele pode ser o caminho para facilitar a minha reconciliação com Deus. Vamos ver o próximo tópico. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos 10 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece e se aprofunda através do constante estudo e reflexão das Escrituras Sagradas. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência aos ensinamentos de Cristo. Em Mateus 7, 24 e 27 é enfatizado a importância de edificar a vida sobre a rocha sólida nos ensinamentos de Cristo. Além disso, a fé cristã envolve a confissão pública de Jesus Cristo. Mateus 10, 32 e 33 destaca a reciprocidade dessas confissões ao reconhecimento diante dos homens. Vamos ver o que diz Mateus 10. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Ora, essa relação de confiança, de confessar, ela vem pela confiança e o crer em Jesus Cristo. O batismo é um princípio dessa relação, é a confissão pública para os dias de hoje e para os dias passados e para os dias futuros. A nossa relação com Cristo se mantém através de uma fé genuína, que é essencial para o nosso relacionamento com o Pai, para com Jesus, com o Espírito Santo e até mesmo com a Irmandade na igreja. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência dos ensinamentos. Justamente. A fé, ela precisa ser exercitada. E esse exercício vem através do estudo da palavra, da congregação, a capacidade, a disponibilidade que a pessoa tem para congregar, estudar a palavra, obedecer a palavra, a comunhão através da oração, a comunhão através da adoração, de dízimos e ofertas, e também da minha relação com a irmandade na igreja, a minha relação com os irmãos, com o pastoreio, enfim. A fé, ela não é somente um pensamento abstrato, ela precisa se verbalizar através da minha vida constante, diária, no meu modus vivendi. Aquele que não tem fé, ele não obedece. Quem não tem fé, não pratica a fé. E o ato de congregar é um ato de fé. Muito se tem falado hoje em dia a respeito dos desigrejados.
pessoas que em algum momento da vida foram feridos ou decepcionados na sua congregação. Mas eu digo a você, se você está nessa condição, não olhe para o homem, olhe para Jesus. É um desafio muito grande, mas que todos os homens são falhos, todas as organizações são falhas e vão aparecer muitas falhas. Mas você precisa congregar, exercitar a sua fé, a praticar a sua fé através de estudo da palavra, e cabe a você ser um crente bereano, um crente que examina a palavra e vê se está de acordo o que está ensinando a igreja, de acordo com a palavra. Se não está, sai fora, procura um lugar para você servir a Deus e congregar. Amém? Então vamos lá, ainda falando de batismo, tá? Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. Deus, em seu amor incomensurável, ofereceu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta oferta de salvação, conforme expressa em João 3,16 e Tito 2,11, está disponível para todos sem exceção. Vamos ver o que diz Tito 2,11. Tito está aqui bem no finalzinho da nossa Bíblia, né? Tito está por aqui. Cadê o irmão Tito? É uma carta bem curtinha que é interessante você ler. Está aqui. 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus é manifestada a todos os homens para que vivam e renunciem. A vida cristã, ela é uma vida de renúncias. Renúncia. E quando você vai ao batismo, o batismo é uma renúncia. Renunciando ao mundo, uma confissão pública de renúncia, né? Vale aqui também nós ressaltarmos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Além disso, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que tipologicamente, ao passar pelas águas do Mar Vermelho, ali era também uma tipologia do batismo, uma tipologia que nos apresenta o deixar o mundo, renunciar ao Egito. Para nós cristãos, principalmente evangélicos, usamos a expressão comparativa de Egito e mundo. O Egito simboliza o mundo e Israel deixou o Egito em direção à terra prometida. Ele renunciou às cebolas, os pepinos, as carnes, o comodismo, a fartura que o Egito oferecia, e passando pelo Mar Vermelho, ele é batizado nas águas, e aquele Mar Vermelho simboliza o batismo de Moisés, a renúncia do povo e a liberdade do povo em relação ao Egito. A nossa liberdade do mundo também é tipológica no batismo. O batismo que o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios 10, 1 e 2, ele faz uma referência
ao batismo de Moisés. Ele chama de o batismo de Moisés, o passar pelas águas. É fundamental a renúncia. Israel abriu mão do Egito ao passar pelo Mar Vermelho e ser liberto da escravidão. Portanto, nós também, quando decidimos passar pelas águas, estamos sendo libertos e renunciando o mundo e tudo que o mundo tem para oferecer para nós. Nós estamos renunciando às coisas deste mundo. Ou seja, não quero mais viver no Egito, não quero mais viver na escravidão do Egito, não quero mais viver com as delícias que a escravidão me oferece. Mas eu quero uma vida nova, e essa vida nova importa renúncia e importa eu passar pelas águas. Então, esse batismo do capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, quer dizer, aliás, estou falando errado, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Ele fala que aquele povo foi batizado, renunciou. Agora aquele povo atravessou uma nova fase da vida em direção a Canaã. Nós também saímos do Egito, saímos do mundo, da escravidão que o mundo nos oferece e fomos libertos pelas águas através do batismo. Eu estou dizendo no batismo que eu estou renunciando ao mundo e que o mundo não me interessa mais. As delícias do mundo não me interessam mais. Eu quero passar pelas águas e atravessar este mar. O batismo no Mar Vermelho representa o crente como escapando da escravidão da lei de Satanás, do mundo e da carne. Pelo mesmo caminho ele está morrendo para eles e subindo para uma nova vida além do seu domínio. Existem 3 grandes batismos, como existem 3 grandes dispensações. Existe o batismo de Noé, o batismo de Moisés e o batismo de Cristo, que é o que nós estamos. O batismo de Noé, aqueles que procuraram escapar das águas pela arca, foram 8 pessoas. Eles foram batizados nas águas, eles escaparam pelas águas. E essa arca representa tipologicamente a Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos livra da condenação da morte, do pecado, da carne e nos liberta através das águas da arca maravilhosa que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos passar pelas águas e ser salvo através das águas na arca, que a arca é Jesus. Amém? Eu volto a falar logo mais sobre essa 3 tipologia. Vamos lá. Vamos andando porque o tempo é curto. Opa! O batismo é um símbolo público da conversão. O batismo é um ato público, visível e de fé. O batismo não lava pecado, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas é elemento simbólico da conversão. Vamos ver o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5 e 17. Vamos ver o que diz aqui. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando descemos as águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Quando saímos das águas, estamos sendo ressuscitados com Cristo, como uma nova criatura. Romanos 6, 3 e 4. Você conhece bem essa leitura.
né? Ele diz o seguinte: o batismo deve ser por imersão, simbolizando o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Está em Colossenses 2:12. Ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo da terra, né? Debaixo da terra. É um sepultamento. O batismo de Noé era um sepultamento. 2:12. Vamos ver aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, nós, quando somos batizados, nós estamos morrendo para o mundo e ressuscitando com Jesus. O batismo, ele precisa ser por imersão, né? Por imersão. Ao ser batizado, Jesus deixou seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, está em Marcos 1:9-12, como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início de um ministério público, ou seja, de uma vida pública com Deus. Ora, o batismo que eu falei agora há pouco, o de Noé, através das águas, o de Moisés, também pelas águas, e o de Cristo. Ora, tipologicamente, a arca representa Jesus. Cada madeira, cada prego representa o sacrifício que Jesus fez por nós. Cada betume, cada compartimento, toda a arca representa tipologicamente a Jesus Cristo, que veio para salvar e dar vida e vida em abundância. Da mesma forma que aquelas 8 pessoas foram salvas através das águas, pelas águas dentro da arca, nós também somos salvos pelas águas, através das águas, na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma que Israel foi liberto e salvo pelas águas, através das águas, nas águas do Mar Vermelho, que foi liberto do cativeiro do diabo, nós também, através das águas, somos salvos em Jesus Cristo. Pois, necessariamente, não é o batismo quem salva, mas é o ato de fé. Nós precisamos ter fé para servir a Deus, para servir a Jesus. E eu, renunciando o mundo, simbolicamente, eu também estou renunciando à escravidão do diabo, do mundo, da carne e do diabo, e entrando em um novo reino, o reino de Jesus Cristo. Ora, é importante batizar? Sim, é importante batizar. Mas por que aqueles 2, o ladrão da cruz, né? Todo mundo diz, o ladrão não foi batizado. Agora vamos lá. Existe causa e circunstância. Se você pode fazer e não faz, você está pecando. Ora, a circunstância em que eles se encontravam, na hora do sacrifício, na hora do Calvário, não tinha como ele descer da cruz, porque estava pregado juntamente ao lado de Jesus. Mas a circunstância não lhe permitia, mas também a circunstância lhe permitiu receber a salvação. Ora, como por exemplo, vamos lá, e você vê uma pessoa que está na rua e de repente você depara-se com ela em um acidente motociclístico, de moto. A pessoa cai e é ali esmagada e você presenciou, e você é um crente, e como crente você foi lá e percebeu que aquela pessoa ia morrer. E aquela pessoa, você chegou lá e falou com ela e perguntou para ela, ora, você quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Você se arrepende dos seus pecados? E ele diz na última palavra, sim,
recebeu a salvação. Ele está salvo. Causa e circunstância. Vai ter como eu batizá-lo? Não. Agora, se você está na igreja, você está congregando numa igreja, você tem condição de batizar, você tem condição de fazer sua fé pública e não está fazendo, por alguma circunstância, principalmente aqui no norte, casamento, aqui as pessoas usam muito fazer ajuntamento e não o casamento, e a igreja, para organizar a igreja estabeleceu o casamento civil como prerrogativa para o batismo. Não é todas as igrejas, mas a sua maioria, a sua totalidade, exige que aos membros da sua igreja sejam sujeitos à lei dos homens, e venham para a lei de Deus. E esse homem deu um nome a esta mulher, e esta mulher deu um nome a esse homem, e ambos civilmente dão direito um ao outro e organizem a sua vida. Não é que está na Bíblia, lógico que não está, mas imagina como isso é bom, como serve de organização, porque a igreja, ela é organização e organismo. A organização precisa ter o respaldo jurídico, civil da lei dos homens. E o organismo precisa ter a organização que vem da lei dos homens. E eu não acho isso errado. Eu concordo plenamente que para batizar, se você mora com uma pessoa, você precisa resolver a sua condição marital com essa pessoa. E na nossa igreja, nós não aceitamos união estável, porque ela não é uma união completa, ela só é estável. Assim como ela é estável, ela pode ficar instável. Qualquer hora ela pode se abalar. Mas com o casamento civil, a responsabilidade é maior. E a igreja precisa estar organizada civilmente, senão vai virar a casa da mãe Joana. O negócio não vai prestar. Amém? Então vamos lá, vamos seguir em frente. O batismo, crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrependimento, do grego metaneo ou metanoia, significa mudança de mente, mudança radical de conduta, atitude. O batismo pregado por João Batista é o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Está em Lucas 3. Ora, a partir do momento em que eu decidi congregar numa igreja, eu tenho que mostrar fruto de arrependimento. E o meu arrependimento não pode ser só por palavras. Meu arrependimento tem que ser por atitudes. E uma atitude que eu tomo como exemplo de arrependimento, lógico, é o batismo nas águas. Eu não tenho por que não declarar a minha fé, o meu desejo publicamente de servir a Jesus Cristo. Não tenho. Se você ainda não é batizado, você precisa ser batizado. É uma condição que o Senhor estabeleceu com as suas regras e prerrogativas de causa e circunstância. Amém? Então vamos andando. Uma profissão de fé sob a palavra de Deus. Muitas igrejas usam fazer o discipulado anterior ao batismo. Ora, o que é o discipulado? O discipulado são instruções básicas que a igreja deve fazer com seus membros que são pretendentes ao batismo. Ora, eu acho uma maldade muito grande batizar uma pessoa sem ensinar nada para ela do que ela está fazendo, explicar para ela o compromisso que ela está tendo com a igreja e com o Senhor Jesus Cristo, e com a igreja. É de fundamental importância a igreja orientar essa pessoa, destacar pastores, obreiros, obreiras,
para o discipulado, treinar pessoas para o discipulado, para receber os novos membros, os novos crentes na igreja. E o acolhimento é fundamental para que essa pessoa possa se arraigar dentro da igreja, criar raízes, criar base na igreja. E o princípio é o discipulado. Ensinar como funciona a sua igreja, que ele está congregando, ensinar sobre a ceia, ensinar sobre dízimos e oferta, ensinar sobre a oração, o dever de congregar, o dever de participar da igreja, o que é ser um membro do corpo de Cristo, o que representa o cálice, o que representa o pão, enfim, coisas básicas. Existem pessoas dentro das igrejas que eles participam do culto e estão boiando dentro da igreja, não sabem absolutamente nenhuma fase do que está acontecendo no culto, quando não aprende na tora de qualquer jeito. Ora, eu acho isso uma maldade muito grande. Eu sou defensor do discipulado. Se a pessoa não pode ir na escola bíblica, faz com ela à noite, na casa dela, ou na igreja à noite, nas quarta-feiras, na terça, seja onde for, mas não deixe uma pessoa ir ao batismo sem explicar para ela as doutrinas básicas do cristianismo e da igreja. Explicar para ele o que é o Espírito Santo, o que é regeneração, explicar para ele o que é perdão de pecado, e explicar para ele o que é comunhão, e que o Espírito Santo veio morar dentro dele, e que agora ele é uma nova criatura, e coisas básicas, irmãos, coisas simples e básicas. E tem igrejas aí topetada de obreiros sem fazer absolutamente nada, e a obra por ser feita. O que muitos querem é o microfone da igreja, e assim não vale. A obra é feita principalmente fora do templo, tá? Vamos lá. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Além dessa profissão de fé inicial, os cristãos também fazem outras. Além dessa profissão de fé inicial, os cristãos também fazem outras declarações públicas sobre aquilo em que creem. Quando eram perguntados quem vai ser batizado, deverá responder positivamente as perguntas sobre a palavra. Você crê que a palavra de Deus é verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos? Segundo, você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Terceiro, você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Você crê que existe céu e inferno e que o salvo em Cristo tem a vida eterna? Você crê no arrebatamento da igreja e que os que estiverem vivos não experimentarão a morte? Coisas desse tipo, na hora de batizar, é importante você perguntar para a pessoa. Nós sabendo que quem já chegou até o batismo já está pronto para ser batizado, porque foi discipulado e instruído. E essas perguntas meramente perguntas básicas de prática para poder seguir o ritual do batismo, mas que a pessoa já chegou para o batismo instruída do que está fazendo. É uma maldade muito grande batizar uma pessoa sem instrução necessária para ele compreender o que está fazendo. Amém? Então vamos lá. Então isso chama-se profissão de fé. É uma confissão pública lá na hora do batismo, tá? Vamos lá. Aqui está. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, Marcos 1, 9 e 11. Como exemplo para nós, Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado. Mas batizou-se para que se cumprisse toda a justiça.
O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início de seu ministério público. Podemos dizer assim: o nosso batismo é o início do nosso ministério público, porque Jesus vem nos dar o exemplo do batismo nas águas. E o batismo nas águas representa isso, o momento da minha morte de fato, pública para o mundo, e a minha ressurreição, também pública para o mundo. É o meu compromisso com Deus, com a igreja, com a minha família, de que eu agora quero viver nesse novo reino, o reino de Cristo. E esse novo reino, ele é conquistado por esforço. É um reino que você conquista por renúncia. A cada dia, você vai renunciando, assim como Israel renunciou o Egito e acompanhou Moisés, um tipo de Cristo. Nós também devemos renunciar ao mundo, às coisas que o mundo nos oferece, que parecem delícias, mas na verdade é escravidão. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos confessar nossos pecados a Jesus. E nós precisamos descer as águas batismais. Tá? Então vamos lá. O batismo, crê em Jesus e arrepender-se. Né? E arrepender-se. Tá, vamos lá. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Né? Falamos também sobre isso aqui. E o 3.2. Uma profissão de fé sobre a igreja. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Algumas igrejas não usam mais essas instruções, mas muitas ainda conservam essa tradição. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente e as perguntas e comprometer-se. Ora, meu irmão, veja bem, algumas igrejas, principalmente neopentecostais, elas não fazem o batismo, o discipulado, e nem fazem a profissão de fé na hora do batismo. Muitas faz batismo até mesmo durante o culto, outras marcam uma data e faz um batismo de 1000 pessoas e vai mergulhando de qualquer jeito. Ora, eu não concordo. Eu ainda concordo com a tradição assembleana, que na hora do batismo, reunir os irmãos que vão ser batizados, reunir os irmãos da igreja para ser o testemunho, e numa piscina, ou no caso aqui no Tocantins, nós usamos muito lago, mas minha igreja usa a piscina, na hora do batismo, fazer essas perguntas para o batizando. Que perguntas? Primeiro, ser obediente às tradições, uso e costume, bem como as normas da igreja. Você promete ser obediente? Segundo, você se compromete em ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você? Está em 1 Timóteo 5. Ser fiel nos dízimos e ofertas alçadas. Quarto, participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sobre a real situação que se encontra diante de Deus. Essas são perguntas, olha aqui, são perguntas fundamentais para, de fato, para os dias atuais, para os momentos de hoje, fazermos esses questionamentos a essas pessoas para elas ingressarem espiritualmente na membresia da igreja. Ora, por que tem muitas igrejas que têm dificuldade com suas rendas? Porque na hora do batismo não discipulou a pessoa, não ensinou. Na hora do batismo não interrogou sobre o compromisso dela. Por que muitas igrejas surgem pessoas rebeldes, levantes dentro da igreja? Porque não foi discipulado. E quem aprende errado, pensa que está certo, mas está errado.
Quem aprende errado pensa que está certo. E tem muitas pessoas que aprenderam errado e não aceitam ser submissas a ninguém. Elas dizem que o seu pastor é Jesus. E ela não aceita submissão. Ela não aceita estar sobre uma missão. Elas não aceitam o princípio da liderança. Elas não aceitam o princípio da autoridade espiritual. Elas não aceitam o princípio da obediência. E não tem como você ser um cristão, um crente genuíno, verdadeiro, sem você se comprometer ao menos com esses 4 itens. Ser fiel nos dízimos, ser obediente. Ora, se você, vamos supor aqui, você é um torcedor do Corinthians e para entrar na Gaviões da Fiel, você tem algumas regras que você tem que obedecer e a pessoa se submete a isso. Não, eu tenho que cumprir porque eu tenho que me encontrar uma vez por mês com a turma da Mancha Verde, Gaviões da Fiel, etc. Um exemplo. Aí você se compromete. Por que então que a pessoa não quer se comprometer com a igreja? Ele acredita que ele não precisa estar obediente. Por que muitas pessoas naufragam na fé? E nós temos um mar de pessoas desigrejadas hoje, porque em algum momento foram feridas e em algum momento eles não entenderam o que é ser submisso ao seu pastor e o que é autoridade espiritual. É lógico que eu não estou aqui falando de abuso de poder. Não. Eu estou falando aqui de Bíblia, viver a palavra. É bem verdade, principalmente nesses tempos de política, os pastores, eles se transformam completamente e querem praticamente obrigar as ovelhas a votarem, os membros da sua igreja a votarem nos seus candidatos. Eu acho errado. Eu não concordo. Você vai votar em quem você acredita. E se você acredita que o seu pastor está ali apresentando a melhor pessoa, vote. Agora, se você não acredita, não vote. O voto é seu. E se ele lhe ameaçar, isso é abuso de poder, você deve denunciar ao Ministério Público. Agora, se ele está lhe apresentando e ponderando com você situações de cá, e que você deve ponderar, por favor, o que te custa? O que te custa? Agora, nós não podemos ser rebeldes na nossa congregação, no nosso trabalho para com Deus. É bem verdade que a obra de Deus, ela é espinhosa, principalmente para aqueles que têm um chamado ao santo ministério. Tem muitas dificuldades, tem muitas lutas pessoais, lutas coletivas, mas convém e compensa ser um crente fiel. Às vezes, você vai passar por situações em que você tem que ser humilde, calado e sincero. E só isso basta para que você tenha uma vida plena em Cristo Jesus. Às vezes, nós vemos coisas na igreja que não nos agradam. Mas se eu não dou jeito, eu fico humilde, calado e sincero. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu falo. Mas se eu não vou ter oportunidade, eu me contento e deixo Deus trabalhar. Porque, afinal de contas, nós precisamos entender uma coisa. A obra não é dos homens. A obra é de Deus. E Ele tem o controle da sua obra. Ele tem o controle da igreja. Nada foge ao controle do nosso Senhor. Vamos lá. Uma profissão de fé sobre a própria vida. Esta é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Normalmente são momentos em que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus como Filho de Deus
e que veio ao mundo para salvar de nossos pecados. Está em Atos 4:10. O batizando deverá responder positivamente às perguntas sobre sua vida. Você conscientemente se compromete a ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar? Ser imitador de Deus como filho amado? Imitador de Cristo como exemplo de Paulo? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza? Ser o sal da terra e luz do mundo? Essas são perguntas que elas são ensinadas lá no discipulado e que no discipulado nós já somos instruídos. E se alguém nos perguntar, com facilidade nós responderemos. Com facilidade. Ora, eu não sirvo para ser exemplo de ninguém. Serve. Você serve. Pastor, eu não sirvo para ser exemplo de nada. Serve. Todo mundo serve para alguma coisa. Às vezes só o seu ato de piedade, seu ato de sua vida piedosa, de ir regularmente à igreja, de adorar a Deus, dizimar, ofertar. Você já está sendo um exemplo. Tem muitos irmãos que eles não têm nenhum cargo, nenhuma função na igreja, mas eles têm um compromisso de ser um adorador que o adora em espírito e em verdade, e a sua vida contagia outras pessoas. Você não precisa necessariamente ter um cargo, uma função na igreja. O que você precisa é ter o compromisso com a palavra de Deus e ser um adorador que adora em espírito e em verdade. O batismo nas águas, ele precisa ser nas águas, como símbolo de sepultamento. Existem algumas igrejas que trabalham pela aspersão, mas nós, principalmente pentecostais, nós não usamos fazer por aspersão, mas sim por imersão. E com isso eu não quero condenar ninguém que faça, mas eu não considero certo. Eu considero que o certo é você fazer por imersão. A aspersão nas Sagradas Escrituras serve para purificar. A aspersão nas Sagradas Escrituras serve para purificar. Está em Ezequiel 36:25. Então espergirei águas limpas sobre vós e ficareis limpo. Esse contexto é frequentemente citado por aqueles que usam aspersão em vez de imersão. Se eles se considerassem seu contexto, viriam o quão totalmente inaplicável é. Fala-se dos judeus restaurados em sua própria terra no milênio. Dizei a casa de Israel: eu vos tirarei do meio dos gentios e vos ajuntarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água limpa sobre vós. Mas o batismo é para representar a morte e o sepultamento. O sepultamento com ele no batismo, como Colossenses 2:12, derramar água é um ato de mistério e misericórdia. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. 2 Reis 3:12. E João 13, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda semente e minha bênção sobre toda descendência. Mas o batismo representa a ira, conforme demonstrado nas águas destruidora e impiedosa do dilúvio, e a fuga através dela. Agora, uma fuga supõe perigo e escapar pela água. Supõe que uma pessoa esteja em algum momento, em algum lugar e profundidade de água. A água era o elemento indicado por Deus para destruir o velho mundo carnal, o homem condenado e incrédulo. A arca foi seu meio de escape designado para o homem novo e espiritual, que é justificado pela fé. Agora, como crente, tanto o velho quanto o novo homem são encontrados, e o mesmo acontece
com o duplo resultado do dilúvio representado diante de nós. Ele está imerso no dilúvio como sinal de destruição do velho homem. Ou seja, quando eu sou imergido em água, eu estou debaixo da água e ali eu estou condenado, e a condenação é a morte. E essa morte, ela é tipológica no Antigo Testamento e é realidade no Novo Testamento. Morrer para o mundo e ressuscitar, escapar dessa morte, voltar dessa morte para a vida em Cristo Jesus. Eu digo vida com abundância. Assim como escapar do Egito pelas águas do Mar Vermelho representa escapar da ira de Deus, da condenação deste mundo, o batismo nas águas representa escapar da ira de Deus, através do batismo. Não há outro meio. Aspergir, jogar água sobre a cabeça, não vai funcionar. Não é assim as coisas. Tem que ser o batismo de Jesus. E nós também não batizamos criança. Por que nós não batizamos criança? Porque ele precisa ter consciência e com uma boa consciência, servir a Deus. E a criança, aí também é outra lei que é estabelecida pela igreja, e algumas igrejas pentecostais, elas só batizam a partir dos 12 anos de idade, é porque nós consideramos que a partir dos 12 anos a criança já tem uma boa mentalidade e ela já foi instruída e ela sabe o que está fazendo. Então nós precisamos servir a Deus com uma boa consciência, uma consciência tranquila e limpa, senão nós não vamos ver a Deus. Nós precisamos ver a Deus através da nossa fé. E a fé, ela não pode ser abstrata. Ela tem que ser praticada, verbalizada, exercitada, dentro e fora de mim. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a paz, te faça prosperar. Muito obrigado por você estar aqui. Amo você, amo sua vida e peço a Deus todos os dias para Deus abençoar a tua vida espiritualmente e materialmente. Um grande abraço, até a próxima lição, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like da fé, compartilhar e, se possível, acrescentar algum comentário para enriquecer a nossa vida. Amém? Muito obrigado. Até a próxima.